Em um mundo marcado por interesses e desvios, a presença de pessoas incorruptíveis é como luz em meio à escuridão. Elas inspiram confiança, elevam os padrões e mostram que a integridade é possível. Hoje vamos acompanhar as experiências vividas pelo profeta Daniel durante o período do cativeiro babilônico. Então, fique conosco e depois da vinheta a gente já continua. Deus tem usado homens incorruptíveis no meio de uma geração decadente para afirmar os valores absolutos do seu reino. Um exemplo clássico é Daniel, um homem que viveu há 2.600 anos, mas cujo testemunho reverbera ainda hoje. Quem foi Daniel? Em primeiro lugar, um homem capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o coração. Daniel foi arrancado da sua pátria, da sua família, ainda adolescente, e levado cativo para a Babilônia. Ele perdeu a sua nacionalidade, a sua liberdade, seu nome e sua identidade. Mas ele resolveu ser um influenciador, em vez de sucumbir às circunstâncias adversas. O que na verdade mais importa não é o que as pessoas nos fazem, mas o que fazemos com o que essas pessoas nos fazem. Segundo lugar, um homem governado por um espírito excelente. Daniel não era apenas um homem culto, mas também um homem sábio. Ele olhava para a vida na perspectiva de Deus e buscava em tudo a direção divina. Ele viveu com discernimento em seu tempo e trouxe soluções divinas para os mais intrincados problemas do seu povo. Ele viveu acima do seu tempo. Em terceiro lugar, um homem íntegro cercado por um forte esquema de corrupção. Daniel estava cercado por uma horda de homens inescrupulosos que, encastelados no poder, buscavam seus próprios interesses e não os do povo. Os políticos haviam se corrompido de forma alarmante e viviam como ratazanas e sanguessugas que se alimentavam do sangue da nação. A honestidade de Daniel incomodou os políticos corruptos e eles vasculharam sua vida privada e pública para só descobrirem que ele era um homem impoluto e sem jaça. Em quarto lugar, um homem piedoso cercado por uma geração perversa. Daniel era um político culto, ético e crente. Ele era um homem de oração. Sua religiosidade não era apenas de conveniência. Sua conduta privada e pública testificava sua integridade religiosa. Daniel manteve sua vida de oração, mesmo sabendo que seus inimigos haviam tramado contra ele para o matar. Homens honestos e piedosos incomodam o sistema. Mas os políticos comprometidos com Deus e com as causas do povo não se intimidam com as ameaças de seus inimigos. Para estes, o ideal é maior do que a própria vida e por isso estão prontos a dar a vida por esse ideal. Quinto lugar, um homem duramente perseguido por causa de sua honestidade. Num contexto cercado por esquemas de corrupção, o homem público honesto será sempre perseguido. Com Daniel não foi diferente. Já que nada descobriam em sua vida para incriminá-lo, tentaram afastá-lo do caminho. O que é triste é perceber com isto a inversão dos valores. Um homem ser perseguido por ser honesto, verdadeiro, defensor do erário público e lutar pelas causas justas. Sexto lugar, um homem protegido
do ardiloso esquema dos homens maus. Daniel cuidou de sua piedade e Deus cuidou da sua reputação. Deus não apenas defendeu Daniel, mas também o honrou. Ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus o tirou da cova da morte e o alçou ao ponto culminante da honra. Os inimigos que urdiram e tramaram contra Daniel foram destruídos. A história deles foi manchada pela vergonha e pelo opróbrio, enquanto o testemunho de Daniel percorre o mundo. 7º lugar, um homem abençoador e não vingativo. Daniel não era um político que destilava o veneno do ódio contra os seus inimigos. Ele não vinga de seus inimigos, nem pede vingança para eles. Da sua boca saem apenas palavras abençoadoras. 8º lugar, um homem cuja influência foi conhecida em toda a terra. Daniel honrou a Deus e foi honrado por ele. Deus foi exaltado entre as nações pelo testemunho de Daniel. Deus é exaltado entre as nações quando os seus filhos permanecem fiéis no campo minado da sedução ou da perseguição. A Babilônia, com sua magnificente grandeza, caiu, mas Daniel permaneceu de pé. Daniel foi maior do que o próprio Império Babilônico. Que Deus nos dê homens públicos desse calibre, do calibre de Daniel.